E aí pessoal, eu sou o Hugo França, crítico do Clube do Filme, e hoje eu vou falar sobre A Grande Viagem da Sua Vida, do diretor Kogonada, responsável por filmes como Columbus e A Vida Depois de Yang, esse outro maravilhoso. É um diretor que tem um estilo muito centrado nesse formalismo, é um diretor que utiliza muitos planos fixos, muitos enquadramentos simétricos, muitos planos também que são bem contemplativos. E não é por menos, né? O Kogonada ele era um ensaísta audiovisual, então é um cara que estudou bastante cinema e até por isso seus filmes são bem formalistas, né? Mas não é apenas esse formalismo que faz os filmes de Kogonada ser o que são. O próprio Columbus, assim como o After Yang, né, A Vida Depois de Yang, ambos são muito formalistas, mas o After Yang ele se supera porque o diretor ultrapassa esse formalismo e joga dentro da sua temática a questão da memória, né, a questão do afeto e como ele constrói a relação entre homem e máquina de maneira muito poética. E aqui também A Grande Viagem da Sua Vida há a presença desse formalismo. O filme acompanha Sarah e David, que são dois desconhecidos que conheceram na festa de casamento de dois amigos em comum e que começaram a partir daí a flertar um com o outro, até que o filme começa a entrar no lado da fantasia a partir do GPS do carro em que ambos estão. Então o GPS atua como se fosse um cupido na vida dos dois, que vai fazer com que os dois se encontrem e comecem a explorar as diversas jornadas da sua vida. O GPS guia eles para locais em que vai haver uma porta, e essa porta, quando eles entram, na verdade eles estão voltando a algum ponto da sua vida, algum momento de sua vida, e geralmente esses momentos são momentos chaves que formaram o caráter dos dois, inclusive geraram até alguns traumas, né? O filme ele vai explorar essa aventura fantástica através do tempo, ele vai fazer eles reviverem esses momentos de sua vida agora com a maturidade atual, mas sem se abster das dificuldades das quais eles terão de enfrentar. Então, esse elemento da fantasia ele vai surgir logo no início, né? Já no diálogo dos dois, ali no começo do filme, você percebe que até o teor dos diálogos tem muita sinceridade, é como se aqueles diálogos fosse o que o pensamento não tem coragem de falar, mas ali eles estão totalmente abertos. E isso já cria uma estranheza dentro do filme que vai ao pouco se naturalizando ao longo da narrativa. Isso cria uma certa sensação de sinceridade nos personagens, como se eles estivessem despidos de qualquer máscara que pode se ter numa conversa normal entre duas pessoas que acabam de se conhecer, né? Então eles não têm medo de revelar quem realmente são. E é que vem essa temática central do filme de Kogonada, A Grande Viagem da Sua Vida, que é justamente a memória, né? Algo que ele já tinha trabalhado em A Vida Depois de Yang, ele vai retomar aqui, sendo que ao invés de usar a ficção científica para isso, a memória de uma forma mais melancólica, como naquele filme, ele vai usar isso de forma fantástica, fantasiosa, remetendo ao romance clássico lá de Hollywood, né? Os musicais de Hollywood principalmente. Você vai ter o cenário, por exemplo, contribuindo muito para a construção dessa fantasia, o aspecto chuvoso, que de repente para de chover e de repente volta a chover, as próprias paisagens e a forma como essas paisagens são exploradas, tudo isso contribui para a criação dessa fantasia e para a naturalização dessa fantasia, né? Até porque os dois personagens vão chegar em determinado um local que vão abrir uma porta que não tem, a porta é simplesmente só aparece a porta, então não tem nada atrás dela, mas quando você abre, você vai embarcar dentro dessas memórias desses personagens, né? Ele vai se alternando, né? A primeira memória é do personagem David, depois vai para uma memória da personagem Sarah e assim sucessivamente, e ambos vão revivendo essas memórias, só que agora acompanhado um do outro, e é como se fosse uma forma de um conhecer o outro, e mais do que isso, é uma forma deles se auto-reconhecerem, né? Como se fosse uma terapia quase que compartilhada, em que eles revivem o passado, mas com uma maturidade do presente. Mas mesmo com essa compreensão, eles ainda sentem a mesma dor e a mesma angústia que eles sentiram no passado, sendo que agora com um pouco mais de compreensão sobre quem eles são e sobre o que fez eles chegarem até ali. Mas aí o diretor ele não abre mão dessa estrutura clássica do romance, né? Então os personagens ali se conhecem, começam a gostar um do outro, começam a acreditar, até que surge um conflito que os separam e depois vai ter o triunfo no final, né? Então o diretor acaba não abrindo mão, e talvez essa seja a grande falha do filme. Eu digo isso porque em dado momento parece que o Kogonada não está se importando muito com essa estrutura, inclusive parece que o Kogonada está indo por outro viés, né? De utilizar essa estrutura e criar uma certa ruptura com ela, já que o principal ponto do filme não é se os personagens vão ou não ficar
juntos no final, mas é muito mais esse auto-reconhecimento e esse reconhecimento do que fez eles chegarem ao ponto que estão no momento que o filme começa. O diretor faz isso com muito louvor, né? Porque ele usa essa estrutura de forma muito benéfica para a narrativa, mas sem parecer estar muito preso a ela. Até que no final, infelizmente, ele realmente não tem tanta coragem de romper com essa estrutura e o filme parece perder um pouco de sua potência. Então o filme ele acaba se sustentando nisso, né? Ele acaba se sustentando nessa série de cenas de volta ao passado deles, em como essas cenas vão entrelaçar, como essas cenas vão construir esse romance dos dois, mas principalmente como essas cenas vão explicar as dores que os personagens e angústias que os personagens sentem naquele momento. E talvez por isso o filme ele acaba sendo refém de diversas repetições. O personagem David, por exemplo, é um pouco mais plural do que Sarah. Então, as angústias e as dores e os momentos do passado em que ele vai revisitar, eles se diferem um pouco mais. E isso cria mais camadas, mais profundidades para a gente entender um pouco mais da dor do personagem. Já a personagem Sarah parece ser... A dor dela parece ser mais uníssona, né? Que, no caso, é centrado na perda da mãe, quando ela tinha 19 anos. E como isso mudou muito da sua vida, né? Como a falta, como a ausência de sua mãe fez com que ela fosse o que ela é hoje. Só que, por se centrar apenas nisso, acaba que o filme, algumas cenas em volta ao passado, em que Sarah volta ao passado, elas soam um pouco mais repetitivas, né? E os momentos de maior melancolia acabam perdendo um pouco o peso. Mas apesar disso tudo, é um filme muito bonito. A força na construção dos personagens e no autoconhecimento desses personagens é muito bem estruturado. E o romance, embora o diretor ele não tenha coragem de romper com essa estrutura para abraçar realmente o que é o centro do filme, ainda assim funciona, embora se torne um pouco previsível e perca um pouco a força do filme. Então, para mim, é um filme nota 8, um filme que vale a pena assistir, principalmente para você que gosta do filme que alia a fantasia, vai aliar a fantasia à estrutura de um romance clássico, né? É um bom filme do diretor Kogonoda, mais um bom filme do diretor Kogonada. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Um grande abraço e até a próxima.